Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a imensa e oportuno convite feito pelo nosso irmão Dr. Lutênio, quando nos encontramos lá no 24º Fórum Espírita da cidade de Leiria, aonde fui convidado pela Dona Isabel Saraiva para a participação de 4 palestras e um seminário em que as abordagens foram muito na área cerebral humana, na área da psicologia, a área que nós detemos algum conhecimento por conta de sermos profissionais da área de saúde. Então, Lutênio me convidou para falar desse tema, e eu estou aqui muito grato pela oportunidade, elogiar a casa, a harmonia que eu encontrei desde quando adentrei ali a primeira porta. A gente que já tem alguma experiência na mediunidade, capta imediatamente as energias positivas do local. Eu tenho a dizer a vocês, fiquei realmente impressionado com a organização, com a harmonia, com a homogeneidade da plateia. Então, minhas congratulações a todos. Então, nós vamos falar de um tema extremamente importante nos dias atuais. Diríamos que é o mal do ser humano, o mal do mundo moderno, principalmente. Então, a gente já começa a dizer a vocês o seguinte: o mundo conspira a favor do estresse, a favor da ansiedade, a favor das preocupações, o nome já diz, nos ocupamos antes, a favor da inquietude mental, sim, principalmente nas cidades mais urbanas, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui creio em Lisboa, né? Também é uma cidade um tanto turbulenta. Diria que sim, mas eu tenho aqui a criar uma situação mais conveniente e mais inteligível. A ansiedade não está fora de nós. A ansiedade está dentro de nós. Então, por mais que o mundo seja turbulento, conspire a favor das inquietações e das preocupações, nós podemos estar em paz diante da turbulência. Assim como o reino de Deus está em nós, Jesus afirmou isso. Assim como a paz está em nós, assim como Lao Tse, o criador do taoísmo, afirmou. Então, esse trabalho que eu trouxe aqui, eu apresentei no Congresso Mundial Médico Espírita, que foi esse ano, no mês de junho, feriado de Corpus Christi. Tem esse feriado aqui em Portugal? Talvez não seja a mesma data, né? Ou é, em junho. Então, apresentei todo o feriado de Corpus Christi, bianualmente, quer dizer, de 2 em 2 anos, nós temos um encontro mundial médico espírita, chama-se Medinesp, que a cada 2 anos nós realizamos em estados e cidades diferentes. E esse ano foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio Centro, lá na Barra. Então foi realmente um encontro apoteótico. E eu apresentei esse tema, dentro da minha ousadia, trazer temas assim muito palpitantes, mas sempre pautados na doutrina espírita. Então o tema, vocês já estão vendo aqui, a ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz, porque consta na literatura, no livro Missionários da Luz. Vocês estão vendo aqui um AVC hemorrágico, mais conhecido como derrame, quando uma artéria cerebral se rompe. Dependendo da extensão, ela é fatal. Como vocês estão vendo aqui, isso é uma peça de necrópsia, pós-mortem.
E aqui uma mulher num estado extremo de ansiedade, né? O ansioso geralmente destrói suas unhas. Ele é um comedor de unhas, né? Nós chamamos de onicofagia. E aí vocês estão vendo aqui uma foto interessante, muito significativa. A ansiedade provoca essa compressão cerebral, como vocês estão vendo aqui, a mão apertando o cérebro. Sim. Em rápidas palavras, vocês vão entender como é que isso funciona. A ansiedade tem uma expressão no corpo que nós chamamos de angústia. Alguém já sentiu angústia aqui? A angústia geralmente é no peito, né? Há um aperto, uma constrição muscular, que a gente às vezes não sabe nem explicar, só diz, eu estou angustiado. Então, os hormônios que estão envolvidos nesse processo atuam principalmente, primordialmente, na musculatura esquelética. No final do dia, quando passamos um dia assim extremamente perturbados, ansiosos, sentimos um peso, né? Aqui nessa musculatura, a gente não relaxa, exatamente isso. Nós não relaxamos. Porque a preocupação não sai da cabeça. O que quer dizer ansiedade? Sofrimento antes do tempo. Sofrimento antecipatório. Então a gente fica com aquilo na cabeça. Aquela pré-ocupação. Ou seja, estamos naquele circuito de fixação mental, que é a nossa condição primordial, né? As preocupações. Será que vai dar certo amanhã? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer e quando vou morrer? Então a gente vive nessa ansiedade, nessa expectativa, que é uma patologia da normalidade, nós chamamos de normose. Foi um dos temas que eu apresentei no congresso, a patologia da normalidade. Ou seja, é algo que há um consenso geral, e isso gera uma norma que gera um hábito. Por exemplo, antigamente era muito bonito a mulher fumar com aquelas piteiras de Hollywood. Isso é do meu tempo, né? Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. No entanto, fumar faz mal à saúde. Os homens era sinal de machismo. Fumar é ser macho. Então era hábito o homem fumar. Então isso é uma normose. Por quê? Há um consenso geral, todo mundo aceita, vira um hábito, mas é patológico, é letal. Então nós sofremos por conta dessas ansiedades. E como atua na musculatura, nós não podemos esquecer que o vaso sanguíneo arterial, ele tem uma camada, nós chamamos túnica medial, túnica média do vaso sanguíneo, a uma musculatura lisa, que tem um nervo, porque o vaso ele precisa fazer o que chamamos de contração ou contratilidade, para o sangue fluir, senão o sangue não anda. Então, quando nós sobrecarregamos esta musculatura, elaborando muito cálcio, porque só há contração se existir a presença de um íon chamado de cálcio. Tem outros elementos. Precisa de energia, aí entra a energia mental, ectoplasma, precisa de algumas proteínas, vou dizer aqui um nomezinho delas, que elas são bonitinhas. Actina, miosina, troponina e tropomiosina, que beleza, hein? Quando nascer um filho aqui em Águeda, deem o nome de troponina. Se for homem, tropomiosina. Que bonito, hein? Pois é. Então precisam de todos esses elementos para o vaso se contrair. Mas principalmente o cálcio. Então vejam bem que isso é importantíssimo, porque vocês vão me perguntar. Então, todo mundo que tem ansiedade tem AVC? Não, claro que não. Não é assim que funciona. Mas há sim a possibilidade, como eu vou explicar aqui.
Então, o que que acontece? O músculo precisa se contrair, no caso do vaso sanguíneo, para o sangue fluir. Ele precisa relaxar, ele tem uma contração muito intensa e demora muito para que o sangue flua. Mas ele precisa relaxar, como todo músculo, senão vai ter esgotamento. O músculo vai entrar em exaustão, não é isso? Então, só que a pessoa preocupada, ela fornece mais cálcio, que vem de um retículo, tá? Muito pequenininho no vaso sanguíneo cerebral e muito grande no músculo esquelético, que elabora o cálcio. Só que o cálcio da artéria do cérebro vem do sangue, ao contrário do músculo esquelético. Muito bem. Então, esses elementos são importantes. E o que acontece? Não há um relaxamento. Porque a mente, a energia mental, está elaborando cada vez mais, impedindo que o vaso relaxe. Então, assim, a musculatura não relaxa, ela entra em exaustão. Havendo a possibilidade de exaustão, há a possibilidade de ruptura. E acontece o AVC, como vocês estão vendo ali. Agora, por dentro do vaso, o que que temos? Sangue. É por onde circula o ectoplasma. É o fluido vital de Kardec, da nossa doutrina, da nossa amada doutrina. Ou seja, é o fluido vital que vai levar os elementos para todo o corpo, inclusive para o cérebro, não é? É o que transporta o quê? Sem ele a gente não vive. Oxigênio, que é levado pela hemoglobina, que está lá na hemácia, no glóbulo vermelho. Muito bem, isso é importantíssimo nós entendermos. E o sangue tem exatamente em torno de 66% de água, que é a composição do plasma, a parte que não tem os elementos figurados do sangue, os glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas. Muito bem, desses 66,66, mais ou menos, 95% é de água. E a água é um grande condutor de energia, de eletricidade, como todo mundo sabe. Ora, gente, olha como isso é importante. Então, o sangue, ele leva o oxigênio, mas não leva só o oxigênio. Ele leva nutrientes também. E nós sabemos que do oxigênio que nós inalamos, ele é riquíssimo em ectoplasma. É o elemento que mais tem ectoplasma, que nos dá vida, que sem oxigênio nós não vivemos. Está claro isso? Perfeito? O ectoplasma também ele é fabricado pela alimentação, pelo fígado, esta grande usina metabólica que nós chamamos, que nós conhecemos. Então o sangue tem um papel importante. Se esse sangue está desequilibrado mediante as nossas energias mentais, porque o ectoplasma está ligado ao pensamento. Como está em André Luiz, eu vou mostrar aqui. Portanto, há um desequilíbrio. E a ciência, pasmem, já nos mostra que antes da deposição de placas de gordura, placas de ateroma, nós já temos uma lesão da estrutura que mais compõe a nossa organização física. Nós chamamos de endotélio, o interior do vaso. Se o endotélio se desestrutura, se desequilibra, há uma lesão. O endotélio tem uma participação enorme em metabolismo, imunológico, neuroendocrinológico, na reparação de tecidos. O endotélio é realmente uma estrutura vastíssima e com uma série de funções. Se há uma lesão ali, como a ciência já nos mostrou, a lesão precede a formação de placa de gordura. Então, já começamos a entender que a placa de gordura ela é secundária. E se há uma placa de gordura, pode formar um trombo e uma obstrução. Aí nós não vamos encontrar mais isso aqui. Vamos encontrar um acidente vascular isquêmico, que acontece no coração também, que vocês conhecem com o nome de infarto agudo do miocárdio.
Então, essa pequena lição de medicina para a gente entrar no tema propriamente dito. Muito bem, então vocês já entenderam que o ansioso é aquilo que quer tudo antes do tempo e do seu jeito. Então ele não aceita contrariedade, não aceita ser tocado, não sabe ouvir um não, ele vive sempre naquela expectativa de que suas regras e suas leis se estabeleçam. Por trás da ansiedade, nós temos a insegurança. Nós temos o medo. Esse sentimento que é o sentimento mais primitivo do ser humano. É o medo. Todo mundo tem medo. Medo disso, medo daquilo, medo de morrer, medo de perder, medo de sofrer, medo da separação, medo de não ter dinheiro. Não é assim? Todo mundo tem. Isso gera insegurança. A insegurança gera ansiedade. E a ansiedade vai nos levar ao estresse. E que reforça o nosso padrão de apego das nossas crenças, do que nós determinamos. Então, também uma pequena aulinha de psicologia. Mas vamos lá. Será que tem isso no nosso Evangelho? Porque, embora o nosso trabalho seja um trabalho científico, eu sempre gosto de criar um link, uma conexão com o nosso Evangelho, com Jesus, com a nossa doutrina espírita. É assim que eu gosto de trabalhar. Então nós vamos encontrar no capítulo 25, buscai e achareis, conservai os pássaros do céu, palavras que Jesus Cristo repete com muita frequência. Vamos lá. Item 6, não acumuleis. Olha só, eu destaquei essa palavra. Acumular, dinheiro, dinheiro. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente nunca se satisfaz, vira uma doença, gera ansiedade. Em ter mais. É o egoísta. É aquele que quer tudo para si e teme perder. Porque ele não sabe lidar com as perdas. Daí a ansiedade. Ai, meu Deus, se eu perder a minha riqueza. Ontem eu escutei isso de um companheiro aqui em Portugal. E se a minha empresa não ficar adequada, se eu perder um dos fornecedores, olha o estado de ansiedade aí, já manifesta. Então são as nossas preocupações, de que amanhã eu não vou ter dinheiro, como é que eu vou deixar bens para os meus filhos? E aí eu pergunto, que bens nós queremos deixar para os nossos filhos? Dinheiro, prédios, fazendas, casas ou educação? Moral, que é o grande legado que temos que deixar para os nossos filhos. Então, acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, porque tudo é perecível, e daí a ansiedade, porque no fundo sabemos que tudo é impermanente. Tudo é impermanente. E é um dos maiores sofrimentos que nós temos. Sofrimento por impermanência. Porque sabemos que tudo acaba. A impermanência da vida, a gente sabe que vai morrer. Não é isso? A impermanência dos bens que enferrujam, que corroem. Tudo passa e tudo acaba. E a gente se preocupa tanto com isso. Onde os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Nós podemos perder para os ladrões que vão nos tirar os impostos, por exemplo, os governos que mudam. Pois é. Acumulai tesouros no céu. Esses são os mais importantes, amigos. Onde não tem ferrugem nem verme para comê-los. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Esse é o verdadeiro tesouro, que não gera ansiedade. E se não gera ansiedade, não gera doença psíquica. Os transtornos da ansiedade, citaria aqui muitos: transtorno do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo e depressão. Mal do mundo moderno também. São os transtornos ansiosos depressivos. Tá? Então é isso aí. Agora, o tesouro do céu são as glórias espirituais, são as conquistas, o amor,
O desapego. Oh, meu Deus, como isso é difícil. É a raiz de todo o sofrimento humano. Vou apresentar isso aqui. Vamos lá. Então vamos lá em Joana de Ângelis, nesse fantástico livro Plenitude. Aí está o espírito Joana de Ângelis, psicografia do nosso amado Divaldo Pereira Franco, capítulo 2, que ela fala da análise de todos os sofrimentos que vale a pena ser lido. Então ela cita aqui, a ilusão. Há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformar em dores acerbas. Há aquisições. Por isso que gera ansiedade. Porque transformam-se em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. Posse. Olhem só. Eu que botei aqui, posse. A ilusão da posse. Porque tudo é impermanente. Esse é o grande mal, nós sofremos pela ilusão das coisas. Então existe a palavra desilusão. Por que existe desilusão? Porque a gente se ilude. Que quem não se ilude, não se desilude. Esse é o grande problema. E os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, após a desencarnação, sofrem muito por isso. Porque se iludiram na Terra. E chegam lá no mundo espiritual, eles veem que não é nada disso. Prometeram o céu. E eu estou aqui opaco. Pois é, prometeram o céu. Porque eu cumpri as exigências religiosas da terra. E aí eu acho que eu vou para o céu. Pois é. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Daí a doutrina ser uma doutrina de abertura, a doutrina redentora, uma doutrina racional, uma doutrina de lógica, e não de dogmas. Então esse é o problema. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Porque esfumam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza no ar. Assim são as coisas, né? Que se esfumam, que se esvaem. Daí a preocupação, daí a ansiedade altamente deletéria, no caso, com possibilidades de acidente vascular cerebral. Vocês vão logo retrucar. Mas não é uma doença do idoso? Tudo bem, o idoso ele tem mais tempo para se preocupar. Suas energias mentais. Por que será que os idosos foram na frente na questão da adúltera que ia ser lapidada? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E os idosos foram na frente. Por que foram na frente? Carregavam mais culpas. Carregavam mais... as suas crenças obtidas pelo autoconhecimento dos seus erros, das suas faltas, das suas defecções mentais, psíquicas. Por isso os idosos foram mais na frente. Então os idosos são mais propensos, não é só pelo envelhecimento, não é só pela alimentação, não é só pela falta de atividade física, são pelas energias mentais mais duradouras. Viveu mais. Mas hoje a gente encontra jovens com placas de ateroma, de gordura nas suas artérias. Então não é mais só uma doença do idoso. Acontece mais no idoso. Assim como eu vejo na minha clínica jovens já com artrose. Por que será, pergunto? Se até então era uma doença degenerativa das nossas articulações, do idoso. Por que o jovem hoje está tendo artrose? Qual seria a razão? Se são jovens. Porque tudo, gente, é daqui, ó. Tudo é regido por aqui. Eu vejo muito. E quando eu pesquiso na minha clínica, na medicina do trabalho que eu faço, o que eu vejo? Perfeccionismo, rigidez comportamental, ansiosos,
querem tudo do seu jeito, querem, né, através da exigência de si próprios, que tudo dê certo. São detalhistas, não podem errar, sofrem quando erram. Então veja que tudo está no campo psíquico, mental e espiritual. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade, da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso, ilusão, que o desperta sobre grande sofrimento. Então já deixo aqui um alerta para todos nós, como para mim mesmo também, né? Dizem que o orador é o que aprende mais, é o que toma mais na cabeça. Vamos trabalhar as nossas ilusões. E as ilusões estão ligadas ao apego das coisas, dos sentimentos, ao apego das nossas crenças, das quais não abrimos mão. Eu diria o seguinte: nada é nosso, gente. Se nós formos analisar à luz da doutrina espírita, nós teríamos que tirar do português, não português de Portugal, da língua portuguesa, o pronome possessivo. Porque nada nos pertence. Meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, nada é nosso. Ah, ué, mas ele não é meu filho? Não. Ele está seu filho. É diferente. É minha mãe, não? Não. Ela está sua mãe, talvez nunca mais seja. Em outras encarnações, ficou, obviamente, a lição da maternidade, que é o mais importante, é o que a gente leva. Por isso nós sofremos com as perdas. Uma perda dolorosa, a perda de um filho, por exemplo, é triste, é lancinante, mas temos que trabalhar isso. Não é chegar lá no velório do filho e bater palmas e comemorar. Aliás, até deveria, né? Porque já está no mundo espiritual, quem sabe, melhor do que nós. É difícil isso, reconheço. Então, no livro Normose e a Patologia da Normalidade, guardem rapidamente esse gráfico, que esse foi o tema que eu apresentei lá em Leiria, desse livro maravilhoso, que não é um livro espírita, de Pierre Weil, educador francês, Roberto Crema, que é um terapeuta lá do Rio de Janeiro, e esse grande filósofo, que eu tenho todos os livros dele, Jean-Yves Leloup. Leloup foi ex-padre dominicano, é PhD em psicologia, doutor em filosofia e teólogo. Um homem muito profundo. E eles três lançaram esse livro, Normose, que é considerada a patologia da normalidade. Então, Pierre Weil nos diz que a raiz de todo sofrimento humano, apego. Essa é a raiz de todo sofrimento humano. Sofremos por isso, daquilo que imaginamos que seja nosso. Aí vem a ansiedade, por conta da possibilidade de perdermos o que imaginamos que seja nosso. Aí vem o medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. Gera o estresse, a ansiedade. E aí reforçamos o padrão de apego. Aquilo que nós perdemos, o que a gente faz para não perder? Segura mais firme. Aí, companheiros, vem controle, dominação em relação aos entes queridos. Ficamos naquele controle, vem a desconfiança, vem ciúmes, aí nós abrimos um leque imenso, né, de desvios comportamentais, doentios, por conta disso aqui, ó, apego. Muito bem. Chico Xavier tem uma frase muito significativa para todos nós. Ele diz: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Como é difícil isso, né? Aceitarmos. Aí entra a resignação, que é a compreensão daquilo que não podemos modificar. Se eu não posso modificar, por que sofro? Por que fico ansioso? Pararam para pensar nisso?
A gente pode mudar a morte? Não. Então por que sofremos? Porque somos apegados. Não é isso? Porque queremos controlar. Queremos criar o nosso mundo, tudo ao nosso derredor, que ele funcione da minha maneira. Então que Chico esteja presente em nós. A vida nem sempre segue aquilo que a gente quer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. É duro, mas é um bom motivo para trabalharmos aquilo que perdemos, e que na verdade não perdemos absolutamente nada. Voltando ao Evangelho, olha aí Jesus nos dando aula sobre ansiedade. Eis porque vos digo, não vos inquieteis. Inquietação é ansiedade, preocupação. Por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida. Sempre preocupados, né? O que eu vou comer? Será que eu vou me manter no emprego? Será que vai faltar dinheiro? Gente, vamos viver o aqui e agora. A gente está vivendo o futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer, ou então estamos presos ao passado, pelas mágoas, pelas culpas, e que geram ansiedade, porque se eu errei no passado, será que eu vou errar no futuro? Se eu me magoei no passado, se minha mulher me abandonou no passado, será que minha futura mulher vai me abandonar no futuro? A que está presente hoje comigo? Então vocês estão vendo que o passado nós transpomos para o futuro. E a gente não vive o presente. Então ficamos ou ligados ao passado ou ao futuro. Está aqui. Para que essa preocupação? Nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus já nos fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vive nessa inquietude, lesando nossas células. Se fizermos uma palestra sobre isso, daria para fazer um seminário de 5 horas. Essa energia mental que nos prejudica, as nossas células, nossas organelas, nossas mitocôndrias, nossa, mãe, é um campo vastíssimo do perispírito. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Outra vez Jesus fala da ansiedade, olha. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Não é um convite a ficar na ociosidade não, tá, gente? Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como os lírios dos campos. É um excesso. Temos que fazer uma distinção do que seja anseio do que seja ansiedade. Tem uma diferença. Anseio é meta. Eu vou fazer medicina. Que bom. Fico sonhando com aquilo. Vou comprar uma casa. Tudo bem, faz parte da vida. Qual é o pulo do gato? É onde a gente sofre. Aí entra a patologia. A palavra-chave é sofrimento. É a mesma coisa do perfeccionismo. Ora, afinal, não somos perfectíveis, como diz a doutrina? Não fomos criados para a perfeição? Então, qual o problema de eu ficar, me preocupando ali, naquele instante, de fazer a coisa bem feita? Qual é o pulo do gato? É quando eu sofro, quando eu acho que eu não consigo e às vezes eu não consigo. Aí vem a culpa, vem a autopunição, vem a frustração, vem a autodestruição, vem o autoflagelo. E nossa, mãe, aí a gente vai abrir mais uma vez um campo vastíssimo, tá? Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, vamos crer mais em Deus, que existe até hoje e amanhã será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. É o que falta. Por isso que eu destaquei. O ansioso não tem fé, porque ele tem medo, ele tem insegurança, ele tem medo do desconhecido, ele tem medo de falhar, ele acha que não vai conseguir, por isso vive naquela inquietação, ele vive em ansiedade, falta fé. E a fé raciocinada. Olhem só a beleza da ciência, da neurociência.
Recentemente, lendo um trabalho neurocientífico, eu vi o seguinte nesse trabalho: é a ciência endossando e atualizando a doutrina dos espíritos. Por quê? Toda vez que você passa a ter certeza no futuro, toda vez que você tem a esperança, a convicção de que lá você vai chegar e que você vai conseguir seus objetivos maiores, principalmente na área da transformação moral, o que acontece? Ativa-se um circuito cerebral, chama circuito da recompensa, com a elaboração de substâncias chamadas neuropeptídeos responsáveis pela alegria, pelo bem-estar, pela felicidade. Dopamina e serotonina, principalmente. E aí, diante disso, eu vou ter a paz, porque eu vou ter a ciência da paz. Paz, ciência. Vou saber esperar, sem deixar de lutar. A fé sem obras é morta em si mesma. A gente tem que continuar lutando. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Ótimo, mas eu sei que eu vou conseguir. Olha a fé. Essa é a fé raciocinada, a fé robusta. E você vai ser banhado por essas substâncias e vão te dar ânimo e vontade. A depressão é o contrário, é o desânimo. É a falta de vontade, processo depressivo. Com ou sem tristeza. Apresentei isso lá em Leiria. Então, a fé é isso, é a certeza, e vou continuar lutando. Mahatma Gandhi, nosso grande pacificador, humanista, ele já dizia: o que é importante não são os resultados, tudo que a gente quer, imediatista, os resultados. O que é importante são as tentativas. Não parar de lutar. Por isso Jesus disse: aquele que perseverar, salvar-se-á. Nunca desanimar. E não se preocupar com os resultados. Olha a palavra, não se preocupar com os resultados. Não ter ansiedade. Olha Jesus de novo, não vos inquieteis. Mais uma vez a palavra-chave. Pois dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Olha o futuro aí, né? A gente está vivendo no futuro. Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Nós seremos, sim, nós seremos nutridos, alimentados. Claro, o alimento não vai cair do céu. É o trabalho. É a lei de trabalho. Está lá na nossa doutrina amada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos, novamente aqui, pelo dia de amanhã. Olha a ansiedade aqui, muito clara nas palavras de Jesus. Porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Meus queridos irmãos, isso é uma lição de Jesus psicoterápica. O psicoterapeuta maior, o médico de nossas almas, Jesus. Falando aqui da ansiedade, a inquietação pelo dia de amanhã. Ele está falando de ansiedade. E por que buscar primeiramente o reino de Deus? São as leis de Deus. Por que vou ficar ansioso? Vou ter paciência, tranquilidade, serenidade, vou me controlar. Nós estamos, em verdade, praticando as leis de Deus, que são as virtudes. São as nossas conquistas. São as leis de Deus, o reino de Deus e suas leis. Toda vez que cumprimos as leis de Deus, não vamos ter inquietação, ansiedade, vamos saber esperar, vamos ter paciência, vamos ter controle. Interessante, está no fim dessa apresentação, que eu não vou ter tempo, isso é um seminário longo, mas eu já quero adiantar a vocês que isso é importante, importantíssimo por sinal. Nós temos duas áreas cerebrais, uma ligada à outra, paralela à outra.
Uma área cerebral, chama-se córtex pré-frontal dorsolateral, é onde está o nosso estoque de energia. Que toda vez que nos colocamos ou nos colidimos com a vida, nós começamos a perder energia. São as exigências da vida que conspiram para o estresse. A gente vai perdendo o controle. Aí chega uma hora que a gente esgota o grau, o teor de energia desse córtex. E aí a gente perde o controle. O que a gente faz? Literalmente, explode. Ou verbalmente, ou internamente, vamos nos prejudicar intensamente, ou agredimos, ou falamos impropérios, palavras de baixo calão, tudo, porque eu perdi, o meu estoque de energia do córtex pré-frontal dorsolateral. Ora, gente, a neurociência, através de estudos, ela descobriu que tem uma área paralela, isso é importantíssimo, chama-se córtex cingulado anterior, que tem a capacidade de observar isto, de racionalizar isto. Basta que treinemos. Como? Vocês vão me perguntar. Autoconhecimento, autoobservação, vigilância. Vigiai e orai. Jesus, vigiai e orai. Então é aquele momento que a gente está a pique de perder o controle e de explodir com aquele companheiro que está me irritando. Aí eu me controlo. Não posso fazer isso. Estamos botando em atividade a outra área cortical. E aí nós não perdemos o controle. Mas vamos dizer, vocês vão me perguntar, que a coisa se agigante, o estresse é incontrolável. Como é que nós vamos diante de 5, 6 pessoas, ou dependendo do teor da agressão, da violência, nós vamos nos controlar? Respirando fundo é uma técnica. Bebendo a água, como nos convida Chico Xavier, e bochechando, ou gargarejando, é uma outra técnica. Ou então, como eu costumo dizer, o melhor lugar é o banheiro. Porque ali ninguém vai te incomodar, a não ser que alguém bata. Você vai dizer, tem gente. E todo lugar tem banheiro. Se for uma família complicada, banheiro de casa. Se for o trabalho complicado, banheiro do trabalho. Se for a casa espírita aqui, tem um banheirinho aqui do lado. E ali a gente senta, respira fundo. Temos que treinar a respiração. Temos que fazer o autocontrole, o autoconhecimento. Hoje o que mais se estuda nos Estados Unidos da América, no combate à ansiedade, no combate à depressão, guardem isso, sem remédio, chama-se meditação. E meditar é se internalizar. Respirar fundo e abrir o campo perceptivo. O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que lidar com aquele companheiro? Nós vamos então começar a trabalhar a tolerância. Daria para falar bastante tempo sobre isso. Então, isso é buscar o reino de Deus. Rolomei, esse grande psicólogo existencialista, ele nos dá uma definição perfeita da ansiedade. É a reação básica do ser humano a um perigo, qualquer perigo que ameaça a sua existência. No futuro, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou ficar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou arrumar emprego? Ou um valor que ele identifica com a sua existência. Qualquer valor. Pode também ser entendida como tensão, nervosismo, angústia que é no corpo, estresse, etc, etc. Está claro isso, né? Então vamos ao nosso trabalho, que o tempo já se adianta, senão eu não vou apresentar meu trabalho, né? Até meia-noite nem tempo. É o capítulo 7 do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. E aí a gente tem que fazer a correlação de tudo que foi explicado à luz, né, do Evangelho, à luz da medicina, à luz da psicologia,
com a doutrina espírita. Então, vamos acompanhar. Justina, mãe desencarnada, falando de seu filho Antônio, que está encarnado, para o mentor Alexandre. Olhem só, gente, isso é uma preciosidade para os médicos da Terra. Se lessem isso, compreendessem isso. Aliás, estamos caminhando para isso, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele diz que os médicos serão os últimos a chegar. Pela formação academicista, né, materialista, alopática. Já estou defendendo a homeopatia aqui do Lutênio, viu? Embora, em algumas situações, ele sabe muito bem disso, nós temos que entrar com remédio alopático. Nós não vamos curar apendicite aguda com homeopatia. Perfeito? Tem que chegar lá, operar, para salvar a vida do doente, entrar com antibiótico, acabou. Uma pneumonia aguda, tem que entrar com antibiótico, não tem jeito. Então, vamos lá. E hoje trouxe para o leito Antônio, encarnado, de repouso, olha a palavra-chave, tantas preocupações. Pré quer dizer antes. Então ele se ocupa antes, sofre antes do tempo. Ansiedade e inquietação. Descabidas, quer dizer, não tem cabimento. Às vezes a gente se preocupa, né, com coisas simples. Vive preocupado, perdendo o nosso tempo, perdendo o nosso dia, perdendo a nossa oportunidade. Tanta angústia, olha que palavra-chave. Angústia, vocês já sabem que angústia é ansiedade no corpo. É a expressão da ansiedade no corpo. Desnecessária. Que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Olha que lição. Isso aqui é para apresentar em congresso médico tradicional. Eles não vão acreditar, né? Mas estão mudando. Embalde, quer dizer, inutilmente, auxiliei-o, a mãe falando, com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior, veja, é tão grande o seu desequilíbrio interior, sua energia mental, jorrando nos vasos, que provavelmente já estavam lesados, que era um homem de 70 anos, que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Aquela foto que vocês viram, né, no início. Ou seja, um AVC hemorrágico, mais conhecido como derrame, popularmente falando. Antônio parecia próximo dos 70 anos, exibia todos os sinais arteriosclerótico adiantado. E aí eu pergunto, é da idade somente? Ou a idade também contribui para isso por conta de tanta energia mental malfadada, desequilibrada, né? A gente, quanto mais vive, mais problemas a gente gera para o corpo. Pois é, então temos que entender isso aqui, ó. Arteriosclerose, é uma esclerose da artéria. A artéria fica calcificada. Olha a palavra-chave, calcificada, é excesso de cálcio para a contração muscular. Lembra-se do íon de cálcio? Exagerado, que não relaxa, vai acabar lesando o vaso. Por isso, o mecanismo do AVC é duplo. É externo, por conta da exaustão, da lesão muscular, do nervo que inerva esse vaso, já estou me adiantando. Este nervo pertence ao sistema nervoso autônomo, chamado simpático, e de simpático não tem nada, e parasimpático. É o sistema nervoso que a gente não controla. E que anatomicamente está ligado a uma estrutura do cérebro responsável pelas emoções. Vejam aí. Não tem jeito. O corpo vai cumprir exatamente o que o psiquismo determina. E a doutrina nos traz. Que chama-se hipotálamo, zona das emoções, zona límbica do cérebro. Que é o segundo andar que André Luiz nos fala, que os mamíferos também têm. Então, são as emoções que vão controlar o sistema nervoso autônomo, estão intimamente ligados,
Esse sistema nervoso autônomo é o que inerva os vasos cerebrais, lesando a musculatura por fora. E por dentro, como eu expliquei, é o sangue, é o fluido vital, é o sangue turbulento que vai lesar o endotélio. E aí vai ter o depósito de placa de gordura e a formação do trombo obstruindo o vaso, AVC isquêmico. É uma pequena aula de medicina aqui para vocês, né? Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre o Antônio, observei aí que estávamos diante de uma trombose. Então vocês estão vendo aqui por André Luiz que é um mecanismo duplo. O vaso vai se romper, formando um derrame por conta da lesão da musculatura e vai ter um trombo também interno. Porque o sangue é que leva todas essas informações, é o fluido vital. Perigosíssima por se localizar numa das artérias que irrigam o córtex motor, que nos dá o movimento, a motricidade do cérebro. A apoplexia, a crise, né? Crise de AVC, que vocês já devem ter visto até, né? A pessoa entra em convulsão, é uma crise apoplética. Não se fizer esperar mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Aí entrou a ação do mundo espiritual, que ele teve seu mérito. Porque nós não podemos nunca desqualificar o mérito individual de cada um. Por isso que uns conseguem, outros não. Isso está no nosso quadro de méritos. Não quer dizer que todo mundo que tem ansiedade vai ter AVC. Mas que há uma possibilidade, não podemos perder isso de vista, companheiros. Aqui, só para vocês entenderem, aqui é um vaso normal e aqui é depósito de gordura. Então, a energia mental de preocupações vai lesar, volto a dizer, o músculo na túnica média do vaso. Por alterações, por conta do cálcio, do sistema nervoso autônomo, que está ligado às nossas emoções. E por dentro, a lesão do endotélio, que precede o depósito de gordura dentro do vaso. Só que a medicina não sabe explicar por que acontece isso. Antes de formar a placa de gordura, já existe uma lesão no endotélio, que é a camada mais interna do vaso sanguíneo. Aqui para vocês entenderem, ó, AVC isquêmico. Está aqui, ó, formação do coágulo, o fluxo fica interrompido, é o que a gente chama de AVC isquêmico. O coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Se não passa sangue, não passa fluido vital, não passa oxigênio. Sabemos que o oxigênio é rico em ectoplasma. Vai haver o que chamamos de, primeiramente, uma hipóxia, falta de oxigênio, depois uma anóxia e a lesão. Aí estamos diante de um AVC, levando essa estrutura cerebral ao que chamamos de necrose, por falta de oxigênio. E aqui, a ruptura do vaso sanguíneo. Aqui já foi falado tudo isso, mas o que me chamou a atenção, isso aqui é um slide, é uma ilustração que não é espírita, foi essa palavra aqui, gente. Formação de trombos em sítios com fluxo sanguíneo turbulento. Quer dizer, é o sangue em desequilíbrio. É o sangue turbulento. E sabemos que o sangue é o que leva o fluido vital. E o fluido vital está ligado aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Então nós fechamos aí a compreensão. Tanto que eu fui buscar no capítulo 13, Reencarnação do Segismundo, do mesmo livro. É realmente uma leitura extraordinária, a leitura desse capítulo. E o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Alexandre conversando com André Luiz e o seu bonito bigodinho. O bigodinho dele, naquela época, era famoso, né? Pois é. Olhem o que Alexandre fala para André Luiz. O perispírito, o corpo perispiritual, que dá forma às células, é o perispírito que é o molde do corpo físico, está fortemente radicado no sangue. Então já começamos a entender nas nossas ilações e conclusões que se o perispírito, que traz as informações do espírito, as lesões que estão no perispírito, que estão ligadas ao corpo, trazendo nossas características de personalidade,
não é só a formatação física, mas psíquica também, da nossa personalidade, nosso jeitão de ser, compondo o que chamamos individualidade. Cada um aqui tem uma personalidade, que é a característica da vida atual. Mas todos aqui também têm uma individualidade, de várias experiências encarnatórias, que não se expressam na personalidade. Vocês vão ter que resolver isso em outra vida. Então não fiquem preocupados. Ninguém vai sair daqui santo. Nós trazemos muito mais sombras do que luzes. E nem todas as sombras nós vamos poder resolver. Então, o perispírito, e não podemos esquecer que a estrutura externa do perispírito chamamos de ectoplasma, que é sintetizado pelo duplo etérico. Porque o feixe perispirítico é muito grande. Temos o corpo mental, onde ele se insere, e tem várias camadas estruturais e termina no ectoplasma, no fluido vital. Está ligado ao sangue. Então começamos a entender que as informações espirituais, via perispírito, vão para o sangue. E se são desequilibrantes, esse sangue vai ser o quê? Aqui, ó. Turbulento. Vão lesar o endotélio, vai ter o depósito de gordura, formação de trombo, AVC. E externamente na musculatura, por exaustão, por excesso de cálcio. Já praticamente fechamos a nossa palestra, já está no finalzinho, não é, Lutênio? Ele falou com certeza. Tá. Vamos ver se tem mais uma coisa importante para a gente terminar. Ó, somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, que é o elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico. Então é o sangue que vai ser o elemento básico de equilíbrio para o perispírito. Ora, se o perispírito desequilibra pela ação espiritual, o sangue também vai desequilibrar e não equilibrar. Agora, se a gente está cumprindo as leis de Deus, está com paciência, resignação, sem ansiedade, nós vamos promover o equilíbrio, né, pela ação espiritual no perispírito e, consequentemente, no sangue, fazendo a profilaxia e a prevenção de possíveis danos vasculares. Se for no coração, o infarto. Se for no cérebro, o AVC. E outras doenças mais, que a gente falaria aqui bastante tempo. Vamos só terminar essa conclusão? Olhem só. Lembram-se da turbulência? Pois é. Diz André Luiz, quando a sua circulação deixa de ser livre, ou seja, há um desequilíbrio, surge ele, o desequilíbrio ou a doença. E se surgem obstáculos, trombos, que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então vem a extinção do tônus vital, que também acontece na musculatura. Musculatura lisa do vaso sanguíneo arterial do cérebro. Começa a perder o tônus vital por esgotamento, por ação do sistema nervoso autônomo que está ligado ao sentimento, lá no cérebro, hipotálamo. É importante esse mecanismo duplo, que foi minha tese de trabalho no Congresso, que é uma tese. No campo físico ao qual se segue a morte, com a retirada imediata da alma, ou seja, o AVC, por extinção do tônus vital, leva à morte. E só para encerrar, que é importante a gente fazer esta conexão, no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo nosso querido André Luiz, psicografia do Chico, exposição de Aulus, mentor espiritual, no capítulo 28, Efeitos Físicos. Olhem o que ele nos diz, para fechar o entendimento e a compreensão. Ele nos diz, o ectoplasma, fluido vital, perfeito, que está no sangue, é o oxigênio, está em si tão associado ao pensamento, é ele que vai determinar a turbulência ou o equilíbrio do fluido vital, sem lesar o endotélio do médium, aqui está falando de mediunidade, quanto as forças do filho estão em formação, se encontram ligados à mente maternal. O que ele está querendo dizer aqui?
A ligação do ectoplasma é tão íntima com o pensamento como o feto, né, o filho em formação, o embrião, melhor dizendo, se encontra ligados à mente maternal. Então, mostrando a intimidade muito profunda entre o pensamento e o fluido vital no sangue. Bom, eu acho que a gente falaria bastante tempo, mas o tempo escasso não nos permite. E eu encerro, mas acho que deixei o recado aqui a todos da importância do autocontrole, do exercício do autocontrole, que nós podemos fazer. E quais são os recursos espíritas, para a gente encerrar, para esse autocontrole? Prece, frequência na casa espírita, tudo é treinamento. O cérebro nosso é plástico, assim como o perispírito. Tudo precisa ser perseverantemente treinado. Prece, água fluida, passe, irradiação, porque sabemos que todos esses componentes também têm atuação espiritual, pela lei da sintonia, questão 459 do Livro dos Espíritos. Se eles influem em nossos atos e pensamentos, olha aí, pensamento ectoplasma, muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. É a lei da afinidade, a lei da sintonia, potencializando todo esse processo. Pelas energias mentais, são espíritos ansiosos que se acoplam a nós, ansiosos. Nossa, gente, é um campo magnífico que a doutrina nos traz. Então, vindo aqui, compreendendo tudo isso, tudo nos facilita. A gente vai esmerando, vai educando nossas almas, né? Porque somos espíritos encarnados. E com isso vamos enfrentando os dissabores da vida, com mais altivez, com mais tranquilidade, com mais parcimônia, e agradecendo sempre a Deus, como diz Paulo aos Tessalonicenses, em tudo, dai graças. Então que Jesus nos abençoe, desculpe ter passado um pouquinho do tempo, porque é um tema fascinante, senão a gente não fecha o raciocínio. Gente, muito obrigado, espero um dia voltar a essa lindíssima cidade, que é a Águeda. Fiquei apaixonado, acho que eu vou me mudar para cá. Vou fazer concorrência com o Lutênio. Deixa eu aproveitar, tá? Depois dessa exposição que você nos fez, deixa eu passar para cá, por favor, aqui. Isso. Você colocou aí que nada nos pertence, e a pergunta é, o que é nosso então? Boa pergunta. Posso responder? Nada. Nada. Somos de Deus. Quando estivermos totalmente integrados à espiritualidade pura, nós estamos integrados a Deus. Então nada nos pertence. Tudo é uma ilusão. Quando atingirmos, porque vejam bem, nós funcionamos numa escala de medos e desejos. Onde há desejo, há um medo. Vamos dar um exemplo? Desejo da mãe, medo de perder a nossa mãe. Desejo de pertencer à sociedade, medo de ser excluído da sociedade. Mas tudo está ligado ao ter. Quando é que nós seremos, que é um país sem medo e sem desejos? Quando estivermos na condição de espíritos puros. Até ali também estaremos sob a égide maior, do único que é perfeito absoluto. Atingiremos a perfeição relativa, mas ainda atrelados ao Pai. Então, se entendermos esta divindade, porque quando falamos de Deus, não estamos de alguma forma personificando. Deus é uma personificação. Cada um tem uma ideia de Deus. Perfeito? Mas, em verdade, é a divindade que habita em nós. Porque tudo está mergulhado, tudo está imerso no Criador. O Criador está em tudo. Se Ele está em tudo, tudo pertence a Ele. Então nada é nosso. Está respondido. Se nada é nosso, o que é que a gente leva depois de deixarmos o corpo físico? Nós levamos aquilo que praticamos aqui. Continua não sendo nosso. Perfeito? Continua não sendo nosso. São os nossos desvios e são as nossas conquistas. Que vamos, a pouco e pouco, burilando,
ampliando, mas continuo dizendo, somos responsáveis, aí isso é uma outra história, pelos nossos atos, pelas nossas crenças, pelas nossas condutas. Somos os responsáveis, mas nessa terminologia que ele está colocando, ainda nada nos pertence. Nós nos desviamos da lei de Deus, nós pertencemos a Deus, então nada é nosso. Quando transgredimos estas leis, claro que nós vamos ter que responder por aquilo que a gente faz. Em grego chama-se amartia. Amartia é pecado, quer dizer, errar o alvo. Nós temos que nos realinhar dentro da lei de Deus. Por isso pertencemos a Deus e nada é nosso. Ok. Você mencionou que há jovens, né, na sua vivência prática, jovens rígidos. Tá? Como é que fica a situação assim, de jovens, apesar de serem jovens, serem muito rígidos? E como é que fica também a situação da pessoa, do idoso, da idosa, que às vezes é muito amarga, é muito rígido também? Perfeitamente. Isso praticamente nos compõe, a rigidez comportamental que está a serviço do nosso ego, das nossas crenças, do eu. Que a consciência que determina tudo. É a consciência que escolhe, é a consciência que transforma. A física quântica fala muito bem sobre isso. Daria para fazer outra palestra. Mas ainda somos rígidos, porque a rigidez comportamental está ligada a um padrão característico de todos nós, que está ligado ao apego, que eu mostrei aqui. Chama-se padrão de poder. É o nosso. Aí nós sofremos porque não é nosso. Acabei de falar isso aqui. Nada nos pertence. Então estamos nos desviando das leis de Deus. É o padrão rígido de comportamento. A rigidez, a inflexibilidade, o perfeccionismo, a intransigência, a intolerância, a impaciência para atender os serviços do ego, dos nossos desejos. Isso tudo é rigidez comportamental. Muito bem, isso em jovens e em crianças a gente já encontra, principalmente nos dias atuais. Jovens que estão encarnando, porque erraram muito, altamente rígidos, mas altamente inteligentes. Inteligência é uma coisa, moral é outra, como o Livro dos Espíritos nos mostra. São jovens que precisam se moralizar pela educação. Agora, cuidado, porque são jovens que precisam de diálogo. São muito mais inteligentes do que imaginamos. No idoso, se ele já foi rígido, a gente compreende a rigidez senil. Mas o que acontece com o idoso, muitas vezes, torna-se o que a gente chama de rabugento. Né? Aquele exigente, teimoso. Porque o idoso, ele vive num estado constante de desdobramento. Por conta já da fragilidade das células físicas, as células perispiríticas, elas se desdobram. Elas se tornam mais frágeis também. Né? É o afrouxamento dos laços do perispírito. O que acontece com isso? Há um desdobramento. E segundo Charles Fritz, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, de Leon Denis, ele nos diz que as memórias estão nas dobras do perispírito. Então o perispírito tem dobras. Se nós formos para o corpo, qual é a estrutura, a organela celular que tem dobras? A mitocôndria. Por isso que ela é responsável, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, pelas nossas memórias. Lei de causa e efeito, está ali nos grânulos da mitocôndria. Então, quando há um desdobramento que acontece com o idoso, que já está se preparando para a morte, ou não? A gente já está se preparando. Como diz um orador amigo meu, que já desencarnou, ele diz o seguinte: cada segundo vivido já é um segundo próximo à morte. Então ninguém se iluda. E com a idade nós vamos nos desdobrando. Por isso o idoso tem o que chamamos de mediunidade permanente. Expatriações, como diz Herculano Pires e Leon Denis também. Estado de mediunidade permanente. Por estar já afrouxando seus laços em desdobramento, eles têm contato com o mundo espiritual como consigo próprios. Então as memórias afloram.
e por aflorarem as memórias da vida atual, inclusive de vida passada, eles são mais rígidos. Está explicado? Obrigado. Há uma outra questão aqui, que é a seguinte: que sugestões, como médico e como espírita, você daria, sugestões espirituais, para uma pessoa que já tivesse tido um AVC, um acidente vascular cerebral, ou que já tivesse tido muito próximo a uma situação dessa? Eu costumo dizer o seguinte: para qualquer estado, se a pessoa teve um AVC, hoje está numa cadeira de rodas, está numa cama, pouco lúcido ou nada lúcido, o corpo, por ter uma lesão cerebral, mas o espírito está ali, por sinal emancipado. Nós sabemos disso, segundo informações espirituais, inclusive no Alzheimer, que é uma doença expiatória, como nos fala Manuel Filomeno de Miranda, no livro, se não me engano, Tormentos da Obsessão. Se eu errei, depois eu volto atrás, mas eu acho que é esse o livro. Então, o idoso que está com AVC, ou qualquer enfermidade, está num estado de afrouxamento dos laços perispiríticos. Qualquer febre, qualquer doença nos leva a um afrouxamento dos laços do perispírito. Por isso que quando a gente está num leito de dor, a gente faz o repensar da vida. O que eu fiz, o que eu deveria fazer, o que eu poderia ter melhorado, ou o que eu poderei melhorar. A doença é maravilhosa. A doença é um caminho, como está lá aquele livro que eu adoro, da editora Pensamento, de Thorvald Detlefsen e Rutger Dawkins, A Doença como um Caminho, um livro vermelho. Porque a doença é um caminho. Nós precisamos ainda adoecer. Nós precisamos da dor. Como diz Leon Denis, a dor educa e a dor sensibiliza. Então, da mesma forma que nós vamos nos sensibilizar pela dor, é uma forma de nós nos sensibilizarmos pelo amor, que começa com auto-amor. Ninguém vai amar se não se amar. Está lá em Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, onde começa o amor? Em nós mesmos. E o que é o auto-amor? É a autocompreensão do que eu sou. Tendo aceitabilidade, eu preciso me aceitar. E não ficar buscando os mecanismos evasivos de fuga. Não é assim, não quis dizer isso. A gente vive fugindo da nossa realidade. Então, meus companheiros, um doente com AVC é um doente que está num estado de dor, mas está num estado de reconstrução. Caso ele entenda isso, ou o espírito dele entenda, embora o corpo esteja danificado. Então, eu sempre recomendo, porque é o único caminho para aquele que está com AVC na cama, na cadeira de rodas, lúcido, não lúcido, ou que tenha tido um AVC, não há melhor alimento do que o amor. E aí entra a família, entra a casa espírita, entra os companheiros, entra o afeto, entra o abraço, entra tudo que nos relaciona, porque o ser humano está fugindo uns dos outros. Os seres humanos, por medo, por esse ego, por essa rigidez, cada vez mais está num processo de isolacionismo, se isolando, talvez não numa cidade pequena como Águeda, mas em cidades maiores a gente vê isso. Então temos que nos aproximar, e a casa espírita, e hoje eu pude observar isso, essa homogeneidade, ela conspira, ela favorece, ela faculta a que possamos nos abraçar, nos beijar, trocar, que é esse o caminho, esteja acamado ou não. Para criaturas não podemos falar determinadas situações, temos que respeitar. Agora, o amor é universal, o amor não depende de religião, o amor está acima disso tudo. A palavra Deus, a palavra Jesus, é para todas as religiões. Então, que sejamos grandes companheiros, uns dos outros, não importa quais as situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar aqui para a nossa prece. E a seguir faremos o passe. Hoje teremos o passe individual. Você vai fazer a nossa prece, por favor, Marilis. Queridos irmãos, sentindo Deus em nós, pois que está em tudo, está em todos nós, penetremos no nosso mundo íntimo e, guardando em nossos corações tudo o que aqui ouvimos nesta noite, levaremos como sementes em solos férteis, que frutificarão, que darão bons frutos para nós e para o nosso próximo, através de um aprendizado legítimo, onde imperará o amor para com todos os que sofrem, o amor para com todos que passam por dores físicas, morais, espirituais. Nós, os agraciados desta noite, que tanto já recebemos, agradecemos a Ti, Senhor da vida, por estarmos aqui, espíritos imperfeitos, reencarnados neste orbe de provas e expiações, passando por tantos conflitos, mas com fé, com esperança, com otimismo e, sobretudo, com amor. E agradecemos a Ti, Jesus, por ter nos deixado esse legado de experiência e de ensinamentos, para que nós tivéssemos bom ânimo para vencermos o mundo das nossas iniquidades. Agradecemos a espiritualidade presente, aos mentores espirituais desta casa, aos tarefeiros espirituais que estiveram e estão todo o tempo aqui conosco, tocando em nossos corações, para tirarmos o véu do orgulho, tocando em nossas mentes, iluminando-as para que nós compreendêssemos os estudos da noite. E assim, com os corações agradecidos, em pensamento, nos abraçando uns aos outros, confraternizando as melhores energias deste ambiente, deixando brilhar o nosso coração com a luz do amor. Vamos irradiá-la, Pai, ao nosso planeta. Vamos abraçar a nossa família humanidade, que por muitos lugares sentem dores, passam por catástrofes da natureza, passam por ameaças de guerra, passam por tantas iniquidades, por tantas aflições. Nós, juntos aqui nessa associação espírita, vibrando as melhores energias de paz e de amor, abraçamos com você, Jesus, o nosso planeta e a nossa grande família chamada humanidade. E assim, com os corações em paz e agradecidos, nós devolvemos a palavra ao coordenador dos trabalhos. Que assim seja.